Ele ia gravar, ia mandar um vídeo, ele ia mandar um contato para alguém. Ele fez o que ele podia com o que ele tinha. Isso é louvável. Ele tinha a possibilidade de escrever cartas, e ele escrevia as cartas eram demoradas, não é como hoje. Rapidinho você manda uma carta ou um e-mail, chega rápido. Naquela época, corridas, guerras, ataques, às vezes a carta não chegava, às vezes chegava só um pedaço, às vezes era extraviado, mas ele se esforçava. E não é à toa que hoje nós temos as cartas de Paulo aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois começamos com a história do início da igreja, Atos dos Apóstolos, e em seguida começa a carta de Paulo aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, a Timóteo, escreve a Tito, escreve Filemão, depois vem as cartas gerais, que é Tiago, Pedro, 1 João, 2 João e assim por diante. Mas a maioria das cartas escritas aqui no Novo Testamento são cartas dirigidas à igreja. E as igrejas que o apóstolo Paulo ia implantando no decorrer da sua vida. Eu hoje estou muito contente que nasceu mais um netinho nosso, quero deixar registrado aqui, Matias. Seja bem-vindo, Matias, o nosso terceiro neto. Temos um neto adotivo, William, temos o Estevão, primeiro filho da Thalita, que dia 19 agora faz 3 anos, e nasceu hoje às 10 da manhã, perto das 10, Matias. Glória a Deus. Um dia, Matias, se você estiver ouvindo esse vídeo, seu avô aqui está sendo grato a Deus pela sua vida. Seja bem-vindo em nome de Jesus, que você seja como Matias, um escolhido de Deus para completar dos 12 que havia deixado a vaga de Judas e foi completado com Matias. Muito bem. Eu quero conversar com você hoje sobre algumas coisas. Dentro dela, se eu fosse colocar um tema que eu escrevi ali na internet, o tema seria verdade, amor e medo. 3 coisas que praticamente ou particularmente todo ser humano enfrenta, tem sobrando, lhe falta e às vezes, em alguns casos, não sabe o que fazer com uma das 3 ou com as 3 ao mesmo tempo. E eu comecei meditando sobre isso, pensando sobre o medo. Qual é o seu maior medo hoje? Você tem medo de alguma coisa? Você tem medo do que, Val? Hã? Você tem medo de ir para o inferno? É? Mas você merece ir para o inferno. Sabia? O maior medo que a gente tem é que a gente sabe que a gente merece ir para o inferno. O inferno não é uma injustiça de Deus. Sabia? Sabia disso? Ninguém vai para o inferno por não merecer. Ninguém vai para o céu merecendo o céu. E ninguém vai para o inferno sem merecer o inferno. Deus não se engana. Deus não erra. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Então imagine quando Deus fez o inferno, ele sabia que Satanás, ali que alguns chamam de Lúcifer, mas não tem esse nome na Bíblia, que é um anjo de luz, mas Satanás iria pisar na bola, então ele fez o inferno para Satanás e os seus anjos, uma terça parte dos anjos, mas não fez para nós, os homens. Nós, os homens, vamos para lá por não querer o céu. Agora há uma diferença entre querer e merecer. Primeira coisa, você tem que aprender que você não merece o céu. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na caminhada cristã, quando a gente se converte de verdade, quando a gente nasce de novo, é que nós não merecemos nada. Não passamos de trapo de imundícia, diz as Escrituras. Quem bate no peito e se acha porque ora mais, jejua mais, porque está na igreja, porque é pastor, porque é alguma coisa assim, e acha que merece alguma coisa, já se lascou. Porque nós não merecemos nada, Antônio. O que nos era por direito era estar longe de Deus e para o inferno. Por isso que Jesus precisou vir, porque não tinha nada que nos trouxesse ou nos levasse para Deus de volta. Só Jesus. E esse medo, Val, ele tem que acabar.
Não por causa de você, mas por causa dele, porque você crê nele. Tem que acabar o medo de ir para o inferno. Primeiro, porque se você for, ou se um de nós que formos, não tem nada de novo. É o que nós merecemos. É o caminho de todo ser humano que não se encontra com Jesus, com a palavra, com a verdade, com o amor de Deus. E você pensa que Deus lança para o inferno, ou permite para o inferno, dando risada? E Ezequiel diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Você quer ver um exemplo? Ô Antônio, não, Antônio, Martim que está aqui. Martim, você já apanhou do seu pai? Já? Não acredito. Já apanhou? E não foi poucas vezes não, né? Não foi poucas não, né? Algumas já, né? Tá. Você, olha aqui pra mim. E da sua mãe, você já apanhou? Quem que se apanhou mais? Da sua mãe ou do seu pai? Sua mãe? Não sei porquê, mas geralmente mãe bate mais. Porque fica mais dentro de casa com o filho, eu acho. Eu apanhei mais da minha mãe do que do meu pai. Mas eu preferia levar 10 surras da minha mãe do que uma do meu pai. Por quê? Porque o meu pai tinha uma mão pesada. O bicho, quando pegava, ele falava assim pra mim: o dia que eu te pegar, até São Jorge vai parar na lua pra ver. Toda vez que eu via aquela lua grandona, Marquinhos, ficava olhando, imaginando São Jorge lá, dando risada, vendo eu apanhando meu pai. Martim, olha aqui pra mim. Você já apanhou do seu pai, né? Você acha que a hora que ele estava te disciplinando ali, seja com vara, com alguma coisa, mas estava ali te disciplinando, é porque ele não te amava? Naquela hora ele estava te odiando, ele estava querendo mandar você para o inferno? Por que ele estava te corrigindo daquele jeito? Não estou incentivando ninguém a bater em criança aqui, tá? Mas a Bíblia diz que deve ser corrigido com a vara. Você pode seguir a psicologia moderna ou a palavra de Deus. A palavra de Deus já dizia que tinha que ser com a vara. Não é com a mão, não é com cinta, não é com cabo de vassoura, viu, dona Conchita? Minha mãe batia nós cabo de vassoura também, mangueira. Mas foi bom, tudo foi bom, deu bom. Martim, a hora que seu pai estava te corrigindo, você acha que ele não te amava? Não, né? Amava sim, não é? Inclusive estava corrigindo porque ele te amava e te ama. Se você precisar hoje de um rim, eu sei quem pode doar um rim para você. E não vai pensar duas vezes em fazer isso. Ou seu pai ou sua mãe. Mais provável seu pai. Não porque ele é mais bonzinho, mas é por causa do tamanho e por ser do mesmo sexo. Talvez seria mais, não sei o tipo sanguíneo também, mas eu acho que do homem para o homem é mais compatível do que de homem para a mulher. Mas eu estou falando isso porque às vezes, quando a gente está sendo corrigido, dá a impressão de que aquela correção é para o mal e não é para o bem. Então Deus, quando nos corrige para o bem. E nós merecíamos o inferno, mas Ele resolveu em seu amor, sua graça, sua misericórdia, nos dar o céu, a presença dEle. Só que Ele colocou condições para isso. E as condições passam por quem? Por Jesus. Era preciso que um cordeiro fosse sacrificado. Lembra a história da Páscoa? Jesus chega para comemorar a Páscoa. Você acha que aquela Páscoa que Jesus chega para comemorar era a primeira Páscoa da vida dele? Hã? Não, ele ia desde pequenininho. Desde pequeno eles iam para Jerusalém uma vez por ano para celebrar a Páscoa. E lá eles sacrificavam o cordeiro. Só que naquele dia que Jesus vai com os discípulos, quando diz que no último dia da festa, ele era o cordeiro. Estava todo mundo sacrificando os cordeirinhos lá para perdão dos pecados. Ele era o cordeiro que ia tirar o pecado do mundo. Então, o castigo que era para ser sobre nós, veio sobre Jesus. O problema é que hoje a gente lê isso e parece uma história de carochinha, uma historinha para criança, e nos esquecemos que isso foi fato verdadeiro e real. E eu tenho observado que muitos cristãos sabem dessas histórias, já leram, já ouviram, mas ainda não entenderam o poder que há nessa história de que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E interessante que eu tenho observado, eu e o pastor ontem saímos a dar uma volta, fomos até lá para a casa de vocês.
Eu estava contando quantas igrejas a gente via no caminho. De lá para cá, só pela estrada que nós vimos pelo menos umas 50 igrejas. Naquele bairro novo lá do Buritis, tem uma igreja colada na outra, uma na esquina, outra na outra esquina. Aqui você vira aqui, na 12 de maio, tem uma esquina lá na ponta, chegando na do Aquino, tem uma igreja do lado da outra, assim. Ó. Eu acho que até o louvor muito alto atrapalha um outro. Se fosse os pastores falar, vamos fazer um louvor só? Depois a gente separa na hora de ministrar a palavra, mas vamos fazer um louvor. Eu faria isso, se tivesse uma igreja aqui pertinho, eu falaria, gente, vamos participar do louvor ali, depois a gente vem para cá na hora de ministrar a palavra. E se der certo também, for uma palavra boa, a gente fica ali e ouve a palavra. Outro dia convido eles para vir aqui. Porque o Deus é o mesmo, penso eu. O Espírito é o mesmo. Né? O povo é diferente, mas o Espírito é o mesmo. Tem igreja que tem até o nome de Deus é amor, mas muitas vezes não tem amor na igreja. Eu vou falar sobre isso também. Eu tenho observado, vocês sabem que eu trabalho na educação, eu falo com meus alunos, eu peço para eles lerem uma coisa, pergunto, explica o que você leu, sabe o que eles falam? Não entendi. Aí eu falo, vamos ler de novo? Explica para mim o que você entendeu, o que você leu. Não entendi nada. Por quê? Porque quando vai ler a primeira vez, a pessoa, ela lê, se ela lê em voz audível, quer ver, ó? Ô Val, coloca aí para mim, por favor, 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, verso 18. Ô Anthony, você já sabe ler, né? Lê bem, porque eu sei que você é um bom leitor. Lê para nós ali, por favor, o 18, ó. 1 João 4, 18. Lê para nós bem alto. Deixa ele ler. Muito bem. Tem versão que ali onde fala temor, fala medo. O amor lança fora todo medo. Agora olha aqui para mim. Você conseguiu entender o que você leu? Por quê? Olha para mim, não olha para não. Por que você não... Se eu perguntar para mim, explica o que você leu. 90% dos adultos e crianças são assim. Nós somos chamados de analfabetos funcionais. A gente lê, mas não entende o que lê. Por isso que é fácil enganar o povo. Vocês vêm aqui, eu falo qualquer coisinha aqui, leio e explico do meu jeito. A maioria fala assim, o pastor falou. Mas não é o que está escrito. Não é bem daquele jeito. Vocês acreditam em mim e não na palavra. O apóstolo Paulo, quando estava no livro de Atos, que ele saía para pregar, quando ele chegou numa cidade chamada Bereia, diz que tinha um povo lá que ouvia ele pregar. Quando ele saía, terminava a pregação, eles corriam em casa pegar as escrituras, que era a história do Velho Testamento, para conferir se o que ele estava falando batia com o que estava escrito. Ah, mas como está faltando hoje crente bereano? Gente que ouve, retém o que é bom e pesquisa se aquilo é verdade ou não. Porque está tão na moda ouvir qualquer coisa, acreditar em qualquer coisa. E Marquinhos, não é mais acreditar em mentira, é acreditar em meias verdades. Porque eles usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus, usam o templo, põe o nome de igreja, fala que é de Deus, e a hora que você vê a coisa, está mais parecida com Satanás do que com Deus. Repara para você ver. Nunca houve tanto escândalo de gente, cristãos, líderes envolvidos em tanta falcatrua como nós temos ouvido hoje. Pessoas que, você fala assim, mas não pode, estava pregando ali. Pode. Lembra do texto da semana retrasada? Não semana passada eu falei sobre as mulheres, mas na semana retrasada que nós lemos aquele texto que Jesus fala assim, não vos conheço. Lembra? Foi o argumento dele? Mas em teu nome... expulsei demônio, falei em novas línguas, coloquei uma mão sobre enfermos, eles eram curados. Tipo, em teu nome nós fizemos um monte de coisa boa. O texto diz, Jesus fala que o Senhor vai olhar para ele e falar, não vos conheço. Por quê? Porque só usa o nome de Deus. E voltando à questão da leitura, eu estava vendo uma reportagem esses dias, um estudo falando que para o Brasil chegar ao nível dos países de primeiro mundo, de educação de qualidade, é preciso 60 a 70 anos para os jovens alcançar o nível de leitura daqueles jovens. Eu chego na minha aula e falo para o menino, lê para mim o pensamento do dia.
Ah, professor, é educação física. Eu falei, pois é, mas eu quero que você aprenda a ler. Porque, escuta o que eu vou falar para você, quem não sabe ler tem que acreditar no que dizem para ele. A gente era assim também. Você lembra quando não tinha internet? Você lembra? Quando não tinha internet, você acreditava em quais notícias? Só o que passava no jornal ali, da TV. Vou falar o nome, senão eles tiram a gente do ar. Né? O nome, até o nome era bonito, era Nacional. Todo mundo parava para assistir. Aconteceu tal lugar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você fala, nossa, sabia. No outro dia, primeira coisa no serviço, você viu ontem? Passou no jornal? No aquele programa da noite, que hoje não tem mais nada de fantástico praticamente, né? Ficava tudo, nossa, você viu o que aconteceu hoje? Acontece aqui agora, já está na mídia, todo mundo fica sabendo. Acontece lá do outro lado do mundo, nós já ficamos sabendo aqui agora, por causa das redes sociais, por causa da internet. Mas antigamente a gente tinha que acreditar naquela notícia do jeito que ela sendo contada. E nós não tínhamos outra fonte de pesquisa, de estudo. Era aquilo ali. E hoje, tem esse lado da facilidade, da rapidez, mas tem também o lado de estar criando narrativas e mentiras ou falsas verdades em cima de algo que parece ser verdade. Por exemplo, você sabia que está tendo guerra quase mundial? Sabia? E você está aí despreocupado, numa boa? Não vai atingir você em nada? Você não está nem orando por isso? Por quê? Não é aqui, né? Não é aqui do lado, não é no Mato Grosso, não é no Brasil. Tinha um tenente da nossa igreja lá em Cuiabá, tenente coronel Hélio Bessa. Ele serviu em Kosovo, na guerra de Kosovo. Um dia conversando com ele, falou assim, pastor Anderson, sabe o que é você sair de manhã da sua casa, ir para a missão e a hora que você volta, sua casa não está mais ali? Falei, como assim? Foi atingido por um míssil, virou farelo, está tudo no chão, seus documentos, suas roupas, tudo no entulho lá nos escombros, e você não tem o que fazer, você tem que voltar para sua casa, o Brasil, sem nada, sem roupa, sem nada, só com a farda do corpo. Ele falou, eu vivi isso, é triste. Agora eu estava lá servindo, tem gente que mora naquele país, acorda e dorme com isso. Mas eu tenho uma novidade para você, e você que está na internet também. O Brasil não está lá, em Israel, no Iraque, no Irã, na Rússia, na Ucrânia, na África, onde nunca parou a guerra, é constante ali também. Mas aqui no Morro do Rio de Janeiro também tem uma guerra. Ali em São Paulo, nas favelas, também tem guerra. Só não está sendo noticiado. Só que as vítimas desse lugar que eu estou falando são os nossos filhos. São filhos dos crentes que estão sendo aliciados para trabalhar no tráfico de droga e tudo mais. É uma guerra também. Só não é na mesma estrutura de mísseis, tanques, aviões, mas é uma guerra. E nós estamos vivendo uma outra guerra chamada guerra cultural, onde você não pode mais falar o que você pensa, tem que tomar cuidado com o que você fala, porque você pode ser bloqueado, você pode ser processado, você não pode mais dizer o que a Bíblia diz que é, porque pode ser entendido como um ataque. Por exemplo, se a Bíblia fala que homem é homem, mulher é mulher, e se você sair falando isso, é perigoso você ser processado. Porque existem inúmeras hoje narrativas de que há a possibilidade de que não é bem assim a coisa. E as pessoas começam a ter medo de falar. Temor. O texto que o Martim leu, olha para mim, Martim. 1 João 4, versículo 18. Tem um rapaz que tinha arrumado uma namorada e ele quis escrever um texto. Eu e a pastora, quando a gente namorava, a gente sempre terminava a escrita, a nossa carta, com um versículo bíblico. Geralmente colocam nos convites de casamento, né? Versículo bíblico. Eu e a pastora colocamos um lá de Cantares 8:9 que diz assim: as muitas águas não poderiam afogar este amor, nem os rios. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los. Colocamos no nosso convite de casamento. E o rapaz querendo
fazer moral com a menina, escreveu lá, você é linda, maravilhosa, te amo, não sei o que, e receba essa parte da Bíblia para você como o meu sincero amor. E ele foi escrever lá, 1 João 4,18, ele não escreveu o texto, ele colocou só a referência. Tira lá o primeiro. Vai lá e abre João 4,18, vê o que está escrito. Já viu lá, né? Sabe a história da mulher samaritana? O que Jesus fala para ela? Você decora, mas é bom você ver lá que tem. Ele foi escrever a carta no final e pôs João 4,18, esqueceu de colocar 1 João 4,18. E, ó, receba esse texto para você com verdade na sua vida. Olha lá, 4,18. Porque já teve 5 maridos. E o que tem agora não é teu. Olha só, xingou ela, né? Trocando em miúdos, você é uma da vida. Olha só, uma letrinha, um número. Olha lá, João 4,18. O outro texto é 1 João 4,18. Mas o assunto é totalmente diferente. Num está falando do amor, no outro está falando mal da mulher. Isso chama-se o quê? Falta de atenção, ignorância. Um índice muito baixo de leitura e de atenção que acontece hoje nas escolas. Você termina de explicar a coisa e fala, entendemos? Sim, agora explica. Não sei. Está desse jeito. Por isso que está sendo fácil ludibriar e enganar as pessoas. Porque as pessoas acreditam em qualquer coisa. Mas eu tenho um assunto para nós conversarmos sobre isso que eu estou fazendo essa introdução. O Martim leu ali que no amor não há medo, não há temor. Temor ali e medo é a mesma coisa, mas não são a mesma coisa, tá? Gênesis 3, versículo 10. Gênesis 3, versículo 10. Presta bem atenção. Vocês já sabem decor, vocês lêem Bíblia. Deus fala com Adão, e quando ele chega no jardim, depois de Adão ter pecado, quando Deus chega no jardim, que ele vinha, a Bíblia fala que toda virada do dia, Deus aparecia no jardim para falar com o homem. Nesse dia aconteceu algo sobrenatural. O homem, em vez de estar ali para receber Deus, o homem se escondeu. Só que antes dele se esconder, versículo 10 de Gênesis 13, lembra a história da criação? Preste atenção nesses fatores. Versículo 10 de Gênesis 3. Respondeu-lhe o homem. Veja se isso não é o que a gente faz ainda hoje. Primeira coisa que o homem fez depois do pecado: ouvir a tua voz. Eu parei nesse versículo e não consegui sair dele. Sabe o que eu lembrei, Antônia? Eu lembrei que a voz de Deus não pode nos causar medo. Porque não é a voz de Satanás. Não é a voz do mal. É a voz de Deus. Apesar que o salmista vai dizer que a voz de Deus é como o som de muitas águas. O texto diz lá que quando Jesus foi batizado, uma pomba veio e sentou na cabeça dele, e alguns ouviram uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu sinto prazer. Mas algumas pessoas que não estavam muito conectadas não ouviram essa voz, ouviram? Trovão. Aqui, o Adão está dizendo que ele ouviu a voz, ouvi a tua voz, e ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Quem tem medo da voz do pai? Eu lembro que na minha infância, eu e o meu irmão estávamos brincando na praça, e minha mãe falava: vem pra dentro. Já viu a mãe chamando? Vem pra dentro, vai tomar banho, tá escurecendo, vem pra dentro. Você conhece lá? Vocês dois conhecem lá aquela praça? Ali era uma praça para a gente brincar, a quadra que tem até hoje está fechado, mas era ali que a gente brincava. Vem pra dentro, seu pai vai chegar. E nós, quanto mais ela gritava, mais queria brincar, né? De repente, eu escutava o barulho da lambreta. Moço, não era a voz do meu pai, era o barulho da lambreta. Saía aí meu irmão correndo, porque nós queríamos chegar em casa antes dele virar a esquina, porque lá da esquina nós escutávamos o barulho da lambreta. Porque se ele chegasse, nós não tivesse tomado banho, lavado o chinelo e tomado banho, moço do céu, a festa começou. Sabe o que é isso que eu estou falando, né, Martim?
Sabe disso, né? Eu também passei por isso. E aí, tem uma rampa assim, ó, antes de chegar na altura da minha casa, tem uma rampa na praça assim. Às vezes, nós ficamos enrolando, vai você primeiro. A hora que nós escutava a lambreta, que já estava chegando, nós baixava naquela rampa assim, ó, esperava ele abrir o portão, que ele entrava com a lambreta para pôr lá no fundo de casa. Quando ele ia para o fundo, nós para dentro de casa. Só que ainda tinha mais um desafio, que era entrar no banheiro. Só que tem um banheiro. Quem ia para o banheiro primeiro? E começar aquela briga, né? Queria os dois entrar no banheiro, não podia, era um só para tomar banho. Ali, às vezes ele pegava nós dois ali, brigando para entrar no banheiro. Ah, porque os dois estão errados. Mas eu estou contando isso para você ver que eu ouvia o barulho da lambreta do meu pai e tive medo. Medo por causa das consequências daquilo que eu sabia que eu não deveria fazer, ou daquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Aqui não é diferente. Adão diz aqui: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. O medo desenvolveu mais coisas nele. Ó, ouvi a tua voz, aí fala soar no jardim, e temi, tive medo. Teve medo por quê? Se Deus todo dia ia falar com ele no jardim. Lembra daquela frase, quem não deve? O que Adão devia? Sabia que tinha feito o que não deveria. Pô, cagada. Por isso, teve medo. O medo se instalou ali. Você não vai ver nenhuma outra história aqui antes disso dizendo que houve medo no jardim. Só agora. Porque todo dia ele ouvia a voz de Deus, ele falava com Deus e não tinha medo. Mas ele tinha feito algo que acionou o mecanismo do medo. E eu fui procurar aqui na internet a definição da parte do medo, até pedi para a pastora falar, mas ela está para lá com as crianças. Eu encontrei assim, ó, gostei dessa definição. O medo é uma emoção básica, natural de alerta, essencial para a sobrevivência, que surge diante de ameaças reais ou imaginárias. Pode ser algo real ou pode ser algo só da sua cabeça. Você fala, não vou lá fora não, pastor, tem um leão. Eu vou lá. Tem não, pai. Tem, eu escutei até o rugido dele. Porque é imaginário, está só na sua cabeça. Daí vem as doenças e os problemas psicossomáticos, que remédio nenhum, às vezes cura, e você faz raio-x, tomografia e não aparece nada, mas você está doente. Não está nada quebrado e dói tudo. Já viu gente assim? Eu estou aqui com o ouvido infeccionado, tá? Estou ouvindo só desse lado, está fechado aqui, ó. Tomei um remédio ali para melhorar. Segunda vez já. Amanhã eu vou na UPA, cedinho. Medo. O medo causa alguns desconfortos, alguns transtornos. E ele diz assim, que é uma emoção básica natural de alerta, essencial, importante para a sobrevivência, que surge diante de ameaças reais ou imaginárias. Ele prepara o seu corpo para reagir rapidamente através dos mecanismos de luta, fuga ou congelamento. Ou você enfrenta, ou você tenta fugir, ou você fica parado. O medo pode causar isso. No caso de Adão aqui, não tinha para onde ele correr. Só tinha um jardim. Ele falou, vou correr para onde? Ficou ali. Ouviu a voz de Deus, teve medo, paralisou. Né? Tentou fugir com as palavras. Então ele prepara o seu corpo para luta, fuga ou travar, sendo uma ferramenta de autopreservação. Porque se você não tivesse medo, o medo natural, você andaria na beira de um abismo. Mas a sanidade está em você passar mais longe do abismo. Porque você tem medo de cair. Ah, vou passar a rua de olho fechado, não vou olhar para nenhum lado, não tenho medo. Isso não é sinal de ser saudável inteligentemente, porque você tem que olhar para um lado e olhar para o outro antes de atravessar a rua. Atravessa a BR aí sem olhar. Esse medo até é bom você ter, mas medo da voz do seu Pai, do seu Deus, isso não deveria acontecer conosco. Então esse texto me fez pensar sobre isso. Primeiro, o medo. Primeiro, ouvir a voz. Segundo, tive medo. Medo do quê? Medo de Deus ou medo das consequências do que você deveria ter feito e não fez?
Aqui Adão não teve medo de Deus, teve medo porque ele sabia que Deus sabia que ele tinha feito o que não deveria ter feito. E ainda acontece conosco hoje, desse jeito. Quando você vai... Eu falei, pastora, está falando das igrejas, Antônio. O que não falta hoje é a igreja. Não tem ninguém com desculpa, eu não pude ir na igreja. Não, tem igreja de todo gosto, de todo jeito, todo tamanho, toda distância. Só que a maioria das pessoas, quando conversa, fala assim, eu gosto naquela igreja por causa disso. E esse disso geralmente é conforto, bem-estar, um som bom, um lugar bom para as crianças se divertirem, elas se ocupam lá. Difícil... Hã? Justamente. Dificilmente, eu vou lá porque eu ouço, olha a palavra do pastor lá, nossa, que benção. Eu saio de lá até leve. Eu não digo que isso não possa acontecer, que não seja bom. Mas o desafio é você... O meu desejo é que todo domingo que você veio aqui ouvir, você saia daqui com raiva de mim. Porque eu quero pôr dente no seu cérebro. Você está me entendendo o que é pôr dente no cérebro, Martim? Eu quero que o que você ouça aqui, você mastigue antes de engolir. Não engula de uma vez. Mastigue, pense, analise, estude, vá para a palavra, veja se é assim mesmo. Porque senão, se eu ficar aqui falando assim, estou vendo uma chave, hein? Chave de ouro. Alguém aqui vai receber uma casa nova. Estou vendo que a sua empresa vai prosperar. Deus está te dando vitória, minha irmã. Você vai ver em nome de Jesus. Receba a bênção. Isso aí é massagear o ego, é fazer você ficar na sua zona de conforto. E Jesus nunca fez isso com ninguém. Se você estudar as Escrituras, todas as vezes que perguntavam as coisas para Jesus, Jesus respondia com uma outra pergunta. Repara para você ver. Jesus dá a impressão que ele era um professor, ele queria levar os seus alunos, os discípulos, a pensar, usa a cabeça. Não faz só porque eu estou falando, pensa no que eu estou falando, vê se tem sentido. Uma delas que eu gosto demais é quando Pedro está ali num lugar, de repente chegam os cobradores de impostos e fala assim para Pedro. O texto diz que Jesus estava num outro lugar, dentro de uma casa, um lugar separado, e Pedro estava lá de fora. Os cobradores de impostos chegam e falam, você, Pedro, que é pescador, eu sei, que não é a primeira vez que você paga impostos. Você e o seu mestre pagam os impostos? O texto diz que Pedro, sem saber o que responder, porque ele falou, não sei se Jesus paga, vai que ele dá o balão no imposto de renda. Diz o texto que ele sai dali, entra onde Jesus estava, antes de Jesus perguntar, antes de ele perguntar para Jesus, Jesus já responde para ele, como? Para você que estava no texto aí. Jesus fala assim, e aí Pedro, o que você me diz? Devo pagar ou não? Imagina, Pedro, como que o senhor sabe o que eu ia perguntar? O senhor ouviu a conversa? Jesus não precisa ouvir a conversa. Você vai encontrar vários textos dizendo que Jesus sabia o que estava no coração do povo. Tanto que ele sabia até quem ia trair ele. Mesmo sabendo quem ia trair, ele não maltratou Judas. Ele não sacaneou com Judas. Mesmo sabendo que Pedro ia negá-lo, ele não maltratou Pedro. Não te falou, Pedro, você vai me negar, eu vou tirar você do grupo, vamos por outro. Vou remover você do grupo do WhatsApp. Não. Você estava achando o texto? Chegando em Cafarnaum, aproximando Pedro na dracma, disseram, o vosso mestre lá, olha o que eles falaram. Volta lá. O vosso mestre não paga as dracmas? Tipo assim, o seu, sei que paga, mas Jesus paga? E disse ele, sim, mas esse sim, tipo, sim, entrando no lugar, na casa onde estava Jesus, Jesus se lhe antecipou. Jesus, antes dele perguntar, falou, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Quem que deve pagar o imposto? Nós, o povo. O filho do rei não paga imposto. Você lembra lá que a promessa lá, quem derrubasse o gigante? Lá de Davi? Falou assim, quem matar o gigante, Davi chegou lá. O que está acontecendo aí? Tem um gigante aí, tá, mas o que vai acontecer? Quem matar o gigante vai ter a filha do rei como esposa
e vai ficar ele e a sociedade toda sem pagar impostos. Ele falou, nossa, coisa interessante, hein? É bom esse prêmio aí, né? Então, ele sabia, era uma lei. Jesus fala, quem tem que pagar? São os filhos ou o povo? O povo. Aí Jesus fala, Pedro responde, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo os filhos estão livres. Não vamos precisar pagar, não é, Pedro? Sim. Tipo assim, eu sou o dono do mundo. Eu sou dono de tudo. Eu fiz tudo. Jesus podia falar disso. Eu que fiz tudo. Antes de você existir, eu estava lá. Antes do jardim, eu estava lá. Lembra o texto de João, primeiro capítulo 1 de João? Tudo foi feito por ele, por meio dele. Nada do que foi feito sem ele se fez. Ele era o verbo. Ele estava lá e falou assim, tudo é meu, não precisa pagar nada. É o meu pai que me pôs nessa missão. Mas, para que não dê escândalo, vamos pagar essa mixaria aí, Pedro? E Pedro, estou sem nenhum tostão, não trouxe nem o celular para fazer um pix hoje na oferta. E agora? Como que eu faço, Senhor? Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, vai pescar ali. Joga um anzol ali. Olha lá. O primeiro peixe que subir, que você pegar, abre a boca dele e encontrarás uma estáter. Tem outro texto que fala uma moeda. Toma e paga por mim e por ti. Jesus sabia. Jesus sabia que Adão tinha pecado. Jesus sabia de tudo. Jesus não só sabia, ele sabe. Por isso, Val, não dá para ficar com medo. Porque ele sabe. Ele sabe do seu coração. Deus se importa mais com as suas intenções do que com as suas palavras. Tem gente que fala e não faz nada. Mas Deus se importa mais com a intenção do seu coração, não do que sai da sua boca, porque às vezes a gente sai aqui, oh Deus Todo-Poderoso, nébia, siricanta, siriana, e dá pulinho, e sapateia, a hora que sai daqui só faz porcaria ali fora. E tem gente que tem um caso de amor com Deus no domingo, passa a semana inteira divorciado com Ele, chega no domingo, Senhor, estou aqui, e Jesus fala, Patife, Palerma, te conheço. Durante a semana você nem olha para mim, nem ouve minha voz, nem fala comigo. Estou te dando comida, roupa, saúde, tudo, você nem troca uma ideia comigo. Não precisa ter medo de mim, não. Eu não vou te matar. Aliás, eu vim para te dar vida, e vida em abundância. E eu não vou fazer porque você merece, porque você não merece. Eu vou fazer porque eu te amo. Medo e amor. Eu fico imaginando, Antônio, Jesus, ele é tão poderoso, um leão da tribo de Judá, e ao mesmo tempo um cordeiro que se entrega. Duas coisas extremas de força e poder. E ele sabe agir do jeito certo, como um leão na hora que precisa, mas como um cordeiro na hora que precisa. A Bíblia diz que ele voltará como leão, ele voltará para julgar as nações. Ele já veio como cordeiro, agora ele voltará como leão. Esse dia um aluno meu perguntou para mim, o senhor já foi do exército, não sei o quê? O senhor já matou alguém? Eu falei, ainda não. Ele falou, por quê? Eu falei, não sei, porque vai que eu preciso. O senhor teria coragem? Eu falei, depende. Se eu estiver aqui na minha casa, pular alguém aqui para querer maltratar minha esposa, ou aqui no culto agora, entrar alguém querer arrebentar com nós, e nós orar e não sair nada, o cara estiver armado, eu pego minha pistola ali e vou ser obrigado a descarregar. Para falar para ele aqui não, porque eu tenho um documento para isso, eu tenho porte para isso, eu estou autorizado a fazer isso, não que eu queira. Talvez um lugar não muito mortal, eu falar, aceita Jesus antes de você partir. Você está rindo? Porque eu não quero que ninguém vá para o inferno. Eu não quero ir, não quero que ninguém vá. Só que tem gente que na briga fala, vá para o inferno, que o diabo te carregue. Não quero isso para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Eu quero que ele encontre Jesus. Esse que está destruindo o país, eu quero que ele encontre Jesus. E Jesus acerte as contas com ele. Não sou eu não sou, como diz a minha cunhada, eu não tenho um martelinho na mão para julgar ninguém, nem quero ter. Porque eu vou fazer errado. Mas ele é o justo juiz. Então, Jesus sabe de tudo. Conhece todas as coisas. Conhece o seu coração, o meu coração. O que nós precisamos fazer então? Aprender
que o amor, esse amor, amor de Deus, lança fora todo medo, faz com que a gente comece a conhecer a verdade, mas não a verdade da boca dos homens, a verdade da palavra de Deus. Foram os 3 versículos que a pastora leu aqui. E hoje está difícil a gente falar sobre verdade, por quê? Porque a gente está acreditando, com essa história de IA, inteligência artificial, é um povo aí que não pode ver um vídeo, olha aqui, eu falo, gente, isso aí é montagem. Não, aqui, o cara está fazendo isso mesmo. É uma montagem. É um vídeo criado. Pega a sua foto, põe lá um marquinho, despenando um passarinho vivo, fala, nossa, que maldoso, não que não tem coragem de fazer isso, mas não é ele, eu sei que não é ele. Mas a pessoa fala, mas eu estou vendo aqui, ó. Sim, mas não é verdade. Está de cada dia mais difícil esse negócio. As pessoas vão acreditando. Agora, o que é a verdade? Como descobrir essa verdade? Sobre eu, sobre você. Como que eu posso vencer esse medo? O medo de viver na mentira. Olha lá o texto. João 8,32, que ficou famoso na boca do ex-presidente, né? Eu não toquei a questão, toquei o texto lá de João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele até pegou para ele esse versículo. Mas não é dele, está na palavra de Deus. Jesus falando no meio dos religiosos. Ele estava falando sobre ser ou não ser o Messias. Ele falou, ó, e conhecereis a verdade. Volta um pouquinho o 31. Ó, olha lá. Jesus dizia, pois aos judeus que haviam crido nele, creia. Eles creram. Já que vocês creram, agora vocês vão conhecer a verdade. E a verdade é uma coisa que vai libertar vocês. Ó, os judeus que criam nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, que é a palavra de Deus, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. É uma consequência de conhecimento da palavra da verdade, e que essa verdade é Ele mesmo. Ele vai dizer isso em João 14, você pular lá no 14,6, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, pastor, mas você não está falando que ele está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida? Sim, ele disse isso em João 14,6. Mas em João 17, quando ele está orando o Pai, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ah, o que é a verdade? É ele ou é a palavra? Lá em João 14,6 ele diz que ele é a verdade. Lá em João 8 ele diz que você tem que conhecer essa verdade, que é ele. 14,6 ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 17 ele ora ao Pai e fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu te pergunto, na verdade, o que é a verdade? Verdade não é um assunto. Verdade não é uma igreja, um templo. Verdade não é uma música que você canta. Verdade é uma pessoa. É Ele. Ah, mas Ele não é a palavra? Ele é a palavra, Ele é a verdade. Porque na verdade Ele é a palavra. Só que Ele não é a palavra dita, Ele é a palavra vivida. O texto de João, capítulo 1, quando fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, essa palavra, quer dizer a palavra. Em outra tradução, onde está escrito verbo, para nós é a palavra. Ó, o que menos hoje eu acredito é na palavra dos homens. As pessoas que mais falaram, estou contigo, pastor, estou contigo, me traíram. Porque ficou só na palavra, da boca, e não da sinceridade do coração. Na verdade, estar junto de verdade. Porque a verdade verdadeira e verdadeiramente verdade, é uma pessoa que morreu na cruz. Jesus. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a palavra. E quando nós passamos a nos relacionar verdadeiramente com essa verdade, com essa palavra, pode estourar a guerra. Pode ir embora de casa. Pode sair um diagnóstico aí ruim da minha saúde. Eu sei para onde eu vou. Eu sei em quem eu creio. Porque eu conheço a verdade. Ela me libertou. Eu não tenho mais medo. Eu simplesmente creio. Eu creio. Tomo posse daquilo e creio. Eu olho para o meu filho e falo, você vai dar bom. Não é porque eu sou bom, é porque as minhas orações fazem a diferença. Não, é porque eu creio
no Deus que me deu. Você é presente de Deus para mim. E eu vou fazer de tudo para apresentar você para Deus como um homem de Deus. Essa é a minha oração pelo Matias hoje. Senhor, que esse menino seja um Matias do Senhor. Que ele conheça a verdade, que ele conheça o amor, que ele não tenha medo de pregar a palavra, de viver a palavra, de ser de Jesus. Quando eu me converti, eu carregava a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia, tá com o Júnior, dei para ele, escrito aqui assim, ela era preta, escrito Bíblia Sagrada. Eu entrava no ônibus de manhã para ir para a escola dominical, meus amigos que iam jogar bola, via eu com a Bíblia na mão, eu escondia ela assim, ó, virava para eles não verem que era uma Bíblia. Não mostrava, ficava assim, escondendo para eles não verem que era uma Bíblia, que eu morria de vergonha. Até o dia que eu li um texto de Jesus falando, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante dos pais, do meu pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do pai. Falei, não, eu tenho que assumir minha postura. Quando eu cheguei no quartel, a primeira coisa que eu falei, sou crente. Quando eu cheguei na faculdade, a primeira coisa que eu falei, eu sou crente. Mas sou. Só que aí você tem que tomar cuidado, porque quando você fala isso, todos os olhos se voltam para você para poder ver uma falha e você fala, não é crente? Fala, eu sou crente, mas sou pecador. E toda vez que eu errar, eu tenho que ir lá e reconhecer meu erro, pedir perdão, voltar atrás. Por quê? Porque eu não tenho medo. Eu tenho temor. Eu sei que a consequência de não pedir o perdão, de não perdoar, vai dar ruim. Então, eu sei que eu vou errar, falo isso com Deus todos os dias. Senhor, eu sei que eu vou errar, eu erro. Toda vez que eu acordo aqui, eu falo assim, obrigado por mais um dia que o Senhor está permitindo eu viver, mas não me deixe viver sem o Senhor. Escuta, eu vou terminar com essa frase. Você pode viver sem Deus. Você pode viver sem Jesus. Mas será horrível você morrer sem Ele. A gente passa a vida toda sem oração, sem Bíblia, sem culto, sem igreja, sem nada. Mas próximo da morte, como aquele ladrão que estava na cruz, próximo da sua morte ele encontrou a vida. Nem todos têm o privilégio daquele homem. Você pode viver sem Jesus, mas será horrível você morrer sem Ele. Porque a Bíblia diz que quem morrer sem Jesus vai para aquele lugar que a Val falou que estava com medo, que não está mais. Só por você saber que você não merece, você não é digno, mas Ele conquistou para você. Através da cruz do Calvário, você vai aprender a lançar fora todo o medo. Porque você conheceu a verdade. E essa verdade diz para você, creia somente. Quem você lembra na Bíblia que Jesus falou, creia somente? Quem você lembra? Eu não gosto que você, eu não acho que tem que decorar o local, mas é bom você saber da história. Fala, Antônio. O pai do menino endemoniado. Que ele chegou, meu filho está endemoniado, seus discípulos não puderam expulsar, fizeram de tudo. Jesus falou para ele, creia somente, não foi? Lembra também da filha de Jairo? Quando chega o cara para falar, a filha toda ele falou, creia somente, tu verás a glória de Deus. Lembra quando chega a notícia do Lázaro? Né? Essa doença não é para a morte, mas Lázaro morre. Jesus mentiu? Não, porque para Jesus a morte é um sono. Jesus chega e acorda a pessoa. Oh Deus, como que a gente podia crer nisso de verdade? Senhor, nos ensina a crer nessa palavra do Senhor de verdade, porque quando o Senhor diz uma coisa, ela acontece. Não é talvez, não. Quando Ele diz uma coisa, aquilo acontece. É a verdade. Quem está falando a verdade é a verdade. Ele é a verdade. Ele não é político que promete e não cumpre. Ele cumpre por Ele ser a verdade. Deus não é filho do homem para que minta. E a gente tem que voltar a acreditar nisso, Daiane. Acreditar realmente que as promessas que estão aqui na palavra, que nos cabem, são nossas. Não por direito, mas porque são da boca dele. Não porque eu sou bom, não porque eu dou dízimo, não porque eu vou na igreja, nada disso não. É porque Ele me ama. Eu quero terminar dizendo isso para você. Pare de ter medo.
Creia na verdade, porque maior do que tudo isso é o amor dele por você e por mim. Ele nos ama, não é porque nós damos alguma coisa, Ele só nos ama. Sabe por quê? Amor não é uma dádiva de Deus, amor é a própria estrutura de Deus. Em João 4, 1 João 4, vai dizer que Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. Nós lemos o 4,18, que ele fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu quero voltar o texto ali para mostrar para você. Deus não tem amor, não sente amor. Ele é amor. Você não vai encontrar na Bíblia nada dizendo que Deus é isso, é aquilo, a não ser que Deus é amor. Faz parte da estrutura dele ser amor. E ele amou tanto, João 3,16, ele amou tanto, de tal maneira, que ele deu o seu único filho. Se isso não faz você lançar fora o medo, meu irmão, procura uma outra religião que vai ensinar você sobre karma, sobre pagar pedágio, porque a religião cristã, a igreja de Jesus, não tem medo de nada. Não tem medo do diabo, não tem medo do governo, não tem medo da guerra, porque nós aprendemos que, inclusive, lá atrás, no passado, quando Nero incendiou Roma, o texto diz que ele pegava os cristãos, amarrava no poste, jogava gasolina, que não era gasolina, um produto lá, e colocava fogo e iluminava a cidade com o corpo de um crente. Porque eles não temiam a morte. Diante da morte eles falam: eu estou morrendo para a glória de Deus. Pode pôr fogo, pode matar, pode destruir, porque eu sou eterno. Era assim que eles criam em nós hoje. Basta um vento, que nem no culto a gente quer mais ir. Pastor, olhou cara feia para mim, não vou mais na igreja, não vou mais orar, não vou ler mais a Bíblia. O verdadeiro discípulo de Jesus, como Estevão, que é o nome do meu netinho, o texto diz que ele estava sendo apedrejado, e as pessoas olhavam para ele, parece que estava olhando para um anjo, porque ele via a glória de Deus. Ô Senhor, já parou para ter uma vida assim? Que está todo mundo contra você, e você olhar para eles e falar assim: vocês não conhecem o Deus que eu sirvo, eu amo vocês mesmo assim, porque eu sei para onde eu vou, eu conheço a verdade, eu não tenho medo de nada. Olha lá, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você veio hoje aqui para aprender, não tenha medo. Existe uma verdade que é Jesus, e a verdade que é Ele te ama tanto, que você nunca mais vai fazer igual Adão, ouvir a tua voz e tive medo. Você fala: ouvi a tua voz e estou aqui, Senhor, fala comigo. Eu vim no culto hoje para ouvir o Senhor. Use o pastor, use a palavra, fale comigo. Tira esse medo do meu coração. Eu quero dar uma palavra para você que está me ouvindo. Por causa desse medo, tem gente que quer tirar a própria vida. Por insatisfação, por problemas que você não consegue resolver, eu tenho uma palavra para você. Pare de ter medo, aprenda a verdade, receba o amor de Deus. Esse Deus amoroso, poderoso, verdadeiro, pode resolver esse problema que você está querendo, às vezes até tirar a sua vida. Porque você não vê solução. Eu conheço a solução. É Ele. É Jesus. Mas não é o Jesus da religião. Porque o Jesus da religião a gente pinta ele. Se fosse para nós hoje escolher o Jesus para chegar aqui, a gente queria ele em cima de um carro bélico com uma arma poderosa, dizendo: eu vim para acabar com todo esse povo aí. E Jesus não vem assim. O texto diz lá que quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou que jeito? Montado num jumentinho, e as pessoas pegaram ramos de palmeira e gritavam: Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Quem estava entrando ali? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que fez todas as coisas, aquele que virá. E diz o texto de Apocalipse que um sopro da sua boca destruirá a serpente. Só com...
de tão poderoso que é. Você crê nesse Deus? Então diga assim comigo: Senhor, eu não tenho mais medo, porque eu confio no Senhor, o Deus que eu sirvo. Eu encontrei a verdade. A verdade é uma pessoa. E eu quero me relacionar com essa pessoa todos os dias. Eu quero viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa noite. Que as verdades da tua palavra encontrem lugar no nosso coração. Ó Deus, que o amor do Senhor que foi revelado na cruz do Calvário encontre no nosso coração, ó Pai, um lugar para ser aconchegante. Nos ajude a cumprir aquilo que o salmista diz lá no Salmo 119, no versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nos ensine a guardar a tua palavra, para lembrarmos dela constantemente, das verdades que o Senhor falou, e principalmente de Jesus, que é a verdade, é o caminho e é a vida. Por isso, todo medo saia da nossa vida, todo medo seja arrancado da nossa mente, e possamos mergulhar neste amor do Senhor, porque a palavra aqui do Senhor nos diz que o Senhor é amor. Abençoe cada família que está aqui, Senhor, com a bênção do teu amor, da tua verdade e da tua proteção. Ó Deus, abençoe cada família que está online conosco, com essa mesma bênção de proteção. Deus, que a palavra do Senhor seja ministrada, ensinada em cada casa, em cada família. Não somente através da leitura, mas principalmente de vivermos a tua palavra. Queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos por tão grande amor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus poderoso, tem nos guardado e nos protegido. Visite agora os filhos dos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis nas suas vidas. Os filhos que estão enclausurados, os filhos que estão perdidos, os filhos que estão longe. Traga-os para perto do Senhor e salve-os em nome de Jesus. E obrigado pela vida do Matias, mais um netinho que o Senhor nos deu. Abençoe a Thalita e o Mateus, que eles tenham do Senhor toda a autoridade e competência para criar essa criança no caminho do Senhor, em nome de Jesus. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor é bom e tudo o que Ele faz é bom. Nada pode me tirar do amor de Deus. Nada pode me tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu tomo posse da tua palavra. Amém, Senhor. Graça e paz, Deus te abençoe. Boa semana.